Olá galera, vamos lá, mais um vídeo, né? Referente à posição relativa da circunferência. A gente vai tentar facilitar ao máximo aí esse conhecimento, dentro do que a gente já vem trabalhando nas outras aulas. Então, posição relativa da circunferência, a gente vai trabalhar definições e aí vai fazer um exemplo e deixar para que vocês também treinem, né? Caso vocês sintam alguma dúvida, por favor, mande depois. Peço que sempre no grupo não esqueça de colocar o nome na lista, né, de presença e o nome na lista da entrega da atividade. Lembre que a atividade é até às 20 horas, né? Pronto, vamos lá dar continuidade a mais uma aula aí referente à posição relativa. Então, no estudo, né, analítico da circunferência, os elementos raio, diâmetro e centro da circunferência são fundamentais para conclusão de diversos problemas, né? Relacionado à forma geométrica tão importante. Em que se trata da posição relativa da circunferência, temos retas tangentes, secantes, externas, internas e concêntricas. Internas ou concêntricas. Então vamos ao exemplo de externamente, né? Que duas circunferências, né? No caso aqui tangentes internas, quando possuem um ponto comum, né? Há uma externa aí, a outra. Nesse caso aqui específico, você visualiza que uma é externa à outra, né? Elas são tangentes. O que é que são tangentes? Ela tem um ponto em comum apenas, né? E isso está dizendo que a soma da distância entre seus centros é justamente a soma desse raio 1 com o meu raio 2. A distância do centro é chamado de D. E esse ponto aqui que ele corta, deixa eu voltar aqui, esse pontozinho aqui que ele corta, eu vou chamar de um ponto T, né? Um ponto T qualquer, pode ser A, B, C, D, tanto faz, viu? Tanto é que vocês entendam que é um ponto T, né? Elas tocam apenas um ponto a circunferência, uma toca apenas um ponto a outra. Pronto. Espero ter sido claro aí referente, né? As definições. Então, são equivalentes aí à soma dos raios. Uma outra situação é quando a tangente ela é interna, né? E no caso a gente viu que a outra era tangente, mas era externamente, ela era fora. Essa daí pode ser que essa tangente ela seja rebatida, então ela venha para o lado de dentro. Então elas também têm um ponto comum, ponto T, só que a distância, é isso? A condição que isso ocorra é que a distância entre os raios seja igual à diferença dos dois raios. Claro, claro que sim. Ó, se você pegar aqui, esse raio daqui, ele vem até aqui. Então, a minha distância dos dois centros está aqui. Que é justamente o quê? É a distância de Rzão, né? Meu Rzão, que é daqui para cá, que a gente chamou aqui embaixo, menos o meu Rzinho, que é essa parte aqui, ó. Que eu estou delimitando aqui. Deixa eu mudar a cor. Vou botar em preto. Menos o meu Rzinho que eu delimitei aqui. Então vai ser justamente essa diferençazinha aí que vai dar a distância entre o centro O e o centro C. Tranquilo? Foi claro? Tem a situação que elas são externas. Nesse caso aí, a interseção entre elas é conjunto vazio, não existe, né? Elas não possuem ponto comum em comum. E a distância entre os centros, aqui, como é mostrado, ela vai ser maior do que a soma dos dois raios, né? Claro, você vê que tem uma diferençazinha aí, então a distância entre esses centros ele será maior do que a soma dos dois raios referentes. Tranquilo? O quarto caso, né,
Também não tem ponto comum, né? Não há interseção, a interseção delas é vazio, não tem o ponto. Eu nem coloquei referência daí, mas você percebe que não há. E a condição para que isso ocorra é que a distância entre os centros da circunferência deve ser a equivalência das diferenças dos raios, né? R1 ou Rzão, né? Menos o R2, né? Rzinho. Então, definindo aqui que o R1 ou Rzão é o raio da circunferência maior, que tem o maior raio, né? E o R2 ou Rzinho é o raio da menor circunferência, né? Então, a distância entre os centros relacionado é justamente essa situação aqui, que é a distância entre R1, né, e R2. Tranquilo? Pronto. Concêntricas, o que é que diz isso? É uma circunferência que ela tem o mesmo centro, né? Então a distância entre o centro da circunferência maior e o centro da circunferência menor é zero. Então é nulo, né? Então nesse caso aí a distância entre elas é nula. Não cai pouco em prova, geralmente cai assim mais definição, mas achei interessante colocar, né? Que a gente está trabalhando para Enem. Então a gente não pode deixar passar em branco uma questãozinha dessa lá na prova. O outro caso, deixa eu reduzir um pouquinho aqui, que é quando ela é secante, né? Duas circunferências são consideradas secantes quando possui dois pontos em comum, né? Então ela tem dois pontos aí, um P1, P2, um T1, T2, um C1, C2. Ela corta em dois pontos, como é mostrado na figura. E a condição que isso ocorra é que a distância entre os raios dela, né, deve ser menor do que a soma dos seus raios, claro, né? A distância aqui, ó, se você parar para analisar, se eu somar esse raio daqui da circunferência, deixa eu travar um pouquinho aqui a tela. Se eu somar esse raio aqui, que é o raio da minha primeira circunferência, mudar a cor, e somar o raio da minha segunda circunferência, né, e somar os dois, a distância entre o centro ela vai ser menor, porque essa interseção aqui que eu estou pintando aqui para vocês, ó, ela terá que ser tirada dessa distância, né? Ela terá que ser subtraída. Então, a distância entre R1 e a distância do centro O ao centro C, né, da circunferência maior à circunferência menor, ela terá que ser menor do que a soma dos dois raios, ou do que a diferença deles, né, ou maior do que a diferença deles, né, também claro. Tranquilo? E a interseção ela tem dois pontos em comum aqui, ó. Ela sempre vai ter. Então, para ela ser secante, ela corta em dois pontos. Tranquilo, galera? Alguma dúvida até aí? Não? Aí, o que é que a gente vai fazer? Pô, professor, não, acho que não ficou tão claro, tal. Então, vamos a um exemplo, claro, né? Então, eu quero que você determine a posição relativa das circunferências aí dadas, C1 e C2. Eu prefiro sempre jogar para equação reduzida da circunferência. Então, fazendo isso, que a gente já aprendeu na aula passada, pelo menos creio eu, né? Já que vocês fizeram atividade e não me mandaram dúvidas referentes. Então, referente ao processo X, o que é que a gente vai ter aqui? Aqui é C1, viu, galera? Para a equação 1. Então, pegando referente à variável x, eu vou olhar aqui quem é que não é x ao quadrado. Então, referente a x. Então, vou pegar o 4 e dividir por 2. Como o sinal é positivo, ele vai continuar positivo. Então, quanto é 4 dividido por 2? Dá 2 ao quadrado, não é isso? Vamos lá, mais o y. Ó, referente ao y está aqui. A coordenada referente. Só que é negativo, então aqui também será negativo. Então, quanto é 4 dividido por 2? Dá 2. Tranquilo até aí? Igual ao raio. O raio é todas os coeficientes, que não tem, no caso, variável.
que será 4 aqui, como ele é positivo, ele passa para o outro lado como negativo. E aqui eu vou pegar as coordenadas de x e y e elevar ao quadrado. Então fica 2 ao quadrado, vai ficar quanto? 2 ao quadrado, 4. Menos 2 ao quadrado também dá 4. Positivo, positivo, né? Um positivo negativo vai embora. Então eu tenho que o raio, vou escrever aqui em cima, é igual a raiz de 4. Que isso dá quanto, galera? 2. Até aí tudo bem? Então anote como é que fica o nosso centro aí, né? As nossas coordenadas do centro. No caso, para C1, eu vou ter... Não esqueça de mudar quando eu pego a coordenada, eu tenho que mudar o sinal aqui, ó, de dentro. Então, para a coordenada x vai ser menos 2. Para a coordenada y vai ser 2. E o raio, 2. Né? Pronto, fiz para o C1. Tranquilo? Vou precisar apagar para fazer o C2. Vamos lá, né? Fazer agora o C2. Não esqueça das coordenadas que a gente já achou para C1. Então, a mesma situação. Escrevendo aqui para coordenada x, né? Para x, então, quem que tem x aqui, C2? 6. Então, vai ser 6 dividido por 2, que dá 3. Só que como é negativo, aqui continua negativo. Eleva ao quadrado. Mais... Quem é a coordenada para y agora? Na equação lá? Menos 4. Então, aqui vai ser menos 2. Eleva ao quadrado. Porque é só pegar o 4 e dividir por 2. O sinal você mantém. Aí eu achei estou achando a minha equação reduzida. E aí o que é que eu vou fazer agora? Né? O 4 que está aqui, positivo, ele passa a negativo. E vou elevar esses termos aqui ao quadrado, jogando para o outro lado. Então, 3 ao quadrado vai ficar quanto? 9. Mais, né? 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Então, positivo com negativo, né? Negativo com positivo corta. Então, eu tenho que o R é igual a raiz de 9, que dá quanto? 3. Então, eu tenho a coordenada do centro igual a... Não esqueça de mudar o sinal. Negativo, aqui vem positivo. Então, vai ficar 3. Negativo, aqui vem positivo. E 2. E o raio, professor? O raio a gente já calculou em cima. Que vale quanto o raio? O raio vale 3. Né? Então, já tenho minha coordenada de C1 e o C2. Tranquilo? Pronto. Vou apagar aqui, vou botar as informações que a gente já tem, que já está aí. Então, meu C1, a coordenada é menos 2 e 2, né? E o raio é igual a 2. Para o meu C2, a gente tem a coordenada que a gente calculou agora, 3 e 2. E o raio igual a 3. Aí agora é fácil. Distância entre dois pontos, né? A distância de C1 a C2. Então a distância aqui é justamente a raiz. Que vai ser quem? 3 menos 2. Não esqueça ao quadrado. Mais quem? 2 menos 2 ao quadrado. Aqui já sabe que dá 0, né? Então, você vai ter que isso daqui é igual a menos 5 ao quadrado. Menos não, desculpe. Menos com menos dá mais. Então, mais 5 ao quadrado. Mais 5 ao quadrado é igual a 25. Então, 25, quanto é a raiz de 25? 5. E 5, né, justamente que D é igual à soma dos raios, né? Que a gente achou que é 2 mais 3.
não dá 5, mesma situação. Quanto é que isso daí acontece, galera? Que D é igual à soma dos raios. Diz aí pra mim. Vamos voltar lá. Que foi o nosso primeiro caso. Então, ela é uma tangente, não é isso? Extremamente. Então, ela tem um ponto T em comum e a soma delas é justamente, né? A distância do centro dela é justamente a soma. Então, isso daí é uma das maneiras. Mas se você não quiser visualizar assim, tenta fazer por soma ou ir pelas fórmulas que aí estão. Mas eu acho assim mais fácil, né? Determinação referente. Espero ter ajudado aí a todos, né? E fico depois à disposição referente às dúvidas. Deixa eu passar aqui. Pronto. Essa daqui são as duas questões que eu vou querer, né? Que é justamente questões interpretativas. A parte mesmo braçal de cálculo, né? Para a gente sempre dar continuidade a esse processo. E peço para que vocês me enviem até as 20 horas. Tranquilo? Eu agradeço e fico na guarda aí para qualquer esclarecimento. Tchau.